como, por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica. O que é isso aí? É muita coisa que foi desburocratizada, desregulamentada. Você não precisa de tanto carimbo, né? Tantas autorizações. Você pode ver. Você queria, por exemplo, abrir aqui um salão de beleza, uma pequena oficina, uma pequena pizzaria. Você entrava com o pedido de alvará na prefeitura, e a prefeitura levava, por vezes, meses, anos, e você ficava ali marcando o passo, né? O que nós fizemos com essa lei com essa lei de liberdade econômica? Se em 30 dias a prefeitura não te responder, você pode abrir seu negócio. Então isso potencializou aí o empreendedor, né? Buscar uma maneira de se virar, montar a tua oficina, teu salão e trabalhar. A micro e pequena empresa. Sim. Outra coisa, por exemplo, normas regulamentadoras. Eram milhares. E você podia chegar na tua empresa, o fiscal, só no banheiro tinha 40 e poucos itens para ser observado. E você tinha que cumprir aqueles itens, né? Rugosidade do papel, a altura do vaso sanitário, ventilação, largura da porta. Então, reduzimos em 90% essas normas regulamentadoras e deu um respiro para o empresariado. O empresariado tinha pavor de receber fiscal. Ele passou a ser fiscalizado por aquilo que ele tem que ser fiscalizado de verdade. Então, resolvemos bastante esse problema. O lance de vender dificuldade para... Era muito comum isso aí. Não são todos, não vamos culpar todos os fiscais, mas alguns se aproveitavam muito disso. Por exemplo, a questão do campo. O IBAMA multava demais. Tem que ter multa? Tem, mas não da forma como existia. Acertando com o Ricardo Salles, ele deu uma enxugada nessa legislação e você vai multar alguém que, depois de uma advertência, multa. E não como era antigamente, onde a caneta funcionava com muita frequência. Isso foi ajudando o empreendedorismo. Você vê, hoje em dia, nós somos o 7º país mais digitalizado do mundo. Quando você fala, por exemplo, em servidor público, nós praticamente não abrimos concurso ao longo desse tempo todo. Não é que nós não queremos, estamos contra os concurseiros, é que está inchada a máquina. E ela pode chegar a um ponto e ela parar de funcionar. Então abrimos concurso apenas para os essenciais, como por exemplo Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Foram mais de 100 mil cargos que deixaram, pessoas que foram para inatividade e não foram colocados alguém no teu lugar. Então, foi uma maneira de você enxugar um pouco, sem qualquer prejuízo aos servidores públicos. Zero prejuízo aos servidores públicos. Tanto é que agora há pouco, o Paulo Guedes, né, dado a isso, anunciou que o ano que vem vai ter aumento real do mínimo e o aumento real para servidor público também. Que estamos há 3 anos sem reajuste. A pandemia nos levou a isso. Tá? É uma despesa enorme que todos pagaram. Só em 2020 gastamos 720 bilhões de reais com a questão do Covid e nos endividamos e não podíamos ter mais despesa. O servidor pagou de uma certa forma, né, com não reajuste. Agora, o pessoal seletista também não teve reajuste. Os informais perderam emprego com a política de sendo obrigados a ficar em casa. Sobreviveram, em parte, com o auxílio emergencial de R$600 que nós demos naquela época. Bem, aqui é um breve retrato. O que é uma máquina? Agora você tem que produzir coisas também. Você tem que, o Ministério, por exemplo, da Ciência e Tecnologia, você tem que implementar essas políticas, que um país que é dependente de ciência e tecnologia de outro país está condenado a ficar o tempo todo na escravidão. Você pode ver só o Ministério das Minas e Energia. Como os ministérios se falam, e no passado havia competição entre eles, algumas ações, agora, por exemplo, hoje publicou uma portaria para regulamentar as eólicas offshore. O que é isso? As eólicas que serão instaladas na costa do Nordeste, né, no mar, com capacidade de se gerar energia o equivalente a 50 Itaipus. A gente está indo para um funil, não está, de energia. A gente precisa se preparar porque... A construção de hidrelétricas parou. Até Belo Monte foi um desastre. E aí, se fez a fio d'água, ela gera energia. Mas a eólica, a solar... Não está em pleno vapor. Está em pleno vapor. Vai conseguir... E o que foi feito? O estudo inicial sobre a constância de ventos, profundidade do mar. E a costa do Nordeste é um dos melhores lugares do mundo
para esses cataventos. Mas energia nuclear não tem um plano de retomar? Essa semana, já esse mês, recomeça a construção de Angra 3 no Rio de Janeiro.